feita, mas se um de nós no lugar aceitasse a sentença de pagar com sangue o preço de outra chance a eles dar, eu vou, não importa quão longe eu vou, se a morte é o preço da vida, por eles me entrego inteiro, eu se vou. Eles não te aceitarem, é a única chance. E se for tudo em vão, não há outro caminho pra ver nossos filhos libertos, eu vou. Chega, falta o ar. Quem de nós esperou poderia o Filho de Deus inocente morrer em nosso lugar? Porque ainda pensou em nós. Tudo o que fazemos é todos os dias mais pedra jogar na cruz, crava ainda mais fundo a sua dor. Quem de nós esperou? Serei eu a pagar com sangue o preço de outra chance a eles dar. Eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou. Minha morte é o preço da vida e hoje eu me entrego inteiro. Eu sou sua única chance, eu sou. Não há outro caminho para todo que quer ser liberto. Eu sou. Não há outro caminho para todo que quer ser liberto. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Saúde aos irmãos e amigos que nos acompanham em nossas redes sociais. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no lar e na vida de cada um aqui que nos acompanham. Também gostaria
de saudar aqueles que nos acompanham em tempo real com um feliz sábado. Que o Espírito Santo possa tocar no seu coração e fazer morada nesta manhã. Queridos, meu nome é Winston Medeiros e eu gostaria de convidá-los a fazer uma breve oração. Grandioso Deus, Pai Celestial, por favor, ó Pai, se faça presente através do seu Santo Espírito. Aceite a nossa humilde e reverente adoração. Te pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, é com grande alegria que estamos novamente juntos para partilhar a palavra de Deus e passar momentos agradáveis. Mas em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Riacho Grande, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e desejar a você um Feliz Natal. Que o Espírito natalino que vem do céu possa preencher o seu lar e te preencha e te dê muito amor, muita alegria, muita prosperidade, muita saúde, muita paz. Com família reunida é o que desejamos a todos vocês. E em se tratando de final de ano, não é por menos que podemos fazer aqui rapidamente uma retrospectiva de tudo aquilo que falamos em nossos púlpitos. Vejam que esse ano de 2020 foi um ano diferente. Foi um ano sui generis, por assim dizer, onde a maioria das mensagens que falamos em nossos púlpitos foram mensagens de amor, de fé, de esperança, de fortalecimento, principalmente na breve volta do Senhor Jesus Cristo. E esta é uma face do Evangelho muito importante. É uma face do Evangelho que nós devemos pregar e proclamar a todo mundo. Mas tem uma outra face, queridos, que também é importante nós alertarmos para a preparação de um cristão e para alerta daqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Porque esse ano, apesar de ser um ano atípico, foi um ano onde muitos tiveram que lidar face a face com a dor e com o sofrimento, e uma grande questão aflorou na mente de muitos. E a questão, ela é a seguinte: como entender a dicotomia entre a soberania de Deus e a existência do mal? Vejam que, para o ser humano, é difícil conseguir compreender a coexistência entre um Deus todo-poderoso, infinito em amor e de misericórdia, face a tantas tragédias, tantas doenças, tantas fatalidades. Isto não é uma inovação da nossa geração, queridos. Um filósofo ateniense que viveu 2 séculos antes de Cristo, chamado Epicuro, ele já trazia essa problemática ao mundo. Como nós podemos entender que Deus é todo-poderoso e cuida da gente, e acontecem conosco tantas tragédias, tantas doenças, tanto sofrimento, tanta dor, tanto luto? No mundo secular, essa é uma das grandes bandeiras do ateísmo na atualidade. Mas não é um privilégio somente dos ateus, ou daqueles que ainda não conhecem a Cristo. No nosso meio cristão, muito o cristão sofre por não entender este grande abismo entre a teoria e a prática, entre aquilo que o cristão professa e aquilo que o cristão faz. Quando saímos do mundo e entramos dentro da igreja, muitos podem achar que por isso estarão isentos de problemas, de contendas, de brigas, de desentendimentos, de ciúmes, de julgamentos, de fofocas. E quando entram na igreja e encontram uma pessoa assim como eu, miserável pecador, e vê que aqui dentro tem tudo isso, porque a igreja é feita de pecadores, os homens são pecadores por natureza, eles acabam não entendendo isso. E muitos desistem no meio do caminho, e outros, pior, ainda atribuem a Deus aquilo que o homem faz. Portanto, essa mensagem que eu quero trazer nesta manhã é uma faceta da vida cristã que lida exatamente sobre esta questão de um Deus todo-poderoso e amor e o sofrimento na vida humana. E é muito importante entender isso a título de preparação do cristão para o que há de vir no mundo que a gente sabe. E também como um alerta para aqueles que vão se achegar a Jesus Cristo. Porque esta visão de que a vida de um cristão é uma vida isenta de problemas é uma visão humanista, ela não é uma visão bíblica. Haja vista, por exemplo, que os ensinos de Jesus mostram exatamente o contrário. Por exemplo, Jesus, no Sermão do Monte, ali em Mateus capítulo 5, versículo 11, ele deixa bem claro o seguinte:
Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo fazem mal contra vós. Vejam que Jesus disse que bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, é aquele que é perseguido, é injuriado, é difamado. Já no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que é um versículo conhecidíssimo, mas muitos só conhecem a segunda parte dele, Jesus também faz o mesmo alerta. Jesus diz assim, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, estas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. Neste mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então vejam que Jesus tratava exatamente essa questão da paz com a existência de aflições. Para nós, paz é a ausência de problemas, mas para Cristo não. Cristo diz, estas coisas eu vos aviso para que tenhais paz em mim. Portanto, Jesus lida com a paz nele, mesmo em meio a aflições. Só que tem um outro texto, no mesmo capítulo de João, capítulo 16, que eu gostaria de ressaltar com vocês rapidamente. Convido vocês, meus irmãos aí de casa, a abrir a Bíblia física, porque as palavras de Deus ela têm poder. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 1 e 2, diz exatamente o seguinte: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Vejam, queridos, que Jesus diz para um público de 11 ouvintes, num jardim antes da sua morte, mas mesmo esses avisos, eles são atemporais, e eles têm efeito nas nossas vidas hoje. Jesus diz o quê? Muitos serão mortos por causa do amor a Cristo, mas aqueles que vos matarem acharão que estarão fazendo isso em nome de Deus. Para a nossa geração não é muito dificultoso entender estas questões, porque as grandes atrocidades que foram praticadas ao longo de toda a história do mundo foram feitas em nome de Deus. Mas quando estes ensinamentos atingem a nossa vida na literalidade, nós nos espantamos, nós nos afligimos e muitas vezes, muitos de nós acabamos desistindo e largando tudo. Mas, queridos, o discurso que Jesus pregou não era um discurso populista, um discurso político daqueles que prometem maravilhas para os seus seguidores. Muito pelo contrário, Jesus preparou os seus fiéis seguidores para o que há de vir no mundo. Porque Jesus sempre alertou, olha, vocês estão no mundo, mas vocês não fazem parte do mundo. Portanto, queridos, eu gostaria de dizer para você, nesta manhã, você está no mundo, mas você não pertence a este mundo. Jesus já preparou um lugar para você especial e quando Ele voltar, Ele vai te buscar e levar para onde que Ele estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 1 a 3 diz bem claramente isso. Agora, nós estamos aqui no mundo. Então eu gostaria de trazer 2 exemplos de homens, queridos, que sofreram neste mundo, mas ao final da jornada receberam a coroa da justiça. E um deles eu não poderia deixar de citar, é o apóstolo Paulo. Um homem que nasceu na cidade de Tarso, ele, após um encontro miraculoso com Jesus Cristo na estrada de Damasco, ele se tornou o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, também conhecido como o apóstolo dos gentios. Se teve um homem que experimentou em sua vida estes flagelos que acabamos de estudar, que Jesus avisou, foi esse homem chamado Paulo. Um homem de coragem. O maior plantador de igrejas e o maior missionário que já passou por esta terra. Ele sentiu na pele as marcas do amor de Jesus Cristo. Mas olha como ele lidou com estas questões de sofrimento, vida eterna, vida com Cristo. E aqui eu gostaria de abrir uma problemática antes de estudarmos mais profundamente os ensinos de Paulo. Qual é essa problemática?
Com esta visão cristã que eu acabei de colocar, que o cristão neste mundo passaria por aflições, o que seria mais fácil para você, queridos? Viver por Cristo e, se necessário, morrer por Ele? Ou apenas viver? O apóstolo Paulo tratou muito bem isso, essa questão, lidando com a vida focada no cumprimento de sua missão. Por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 8, Romanos capítulo 6, versículo 8, Paulo diz exatamente assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Vejam que Paulo aqui trabalha o verbo no passado, dizendo, se nós já morremos com Cristo, podemos agora viver com Ele. A grande problemática é que Paulo, quando escreveu esse verso, esse texto, ele estava vivo. É como se eu falasse hoje para a igreja, é necessário que você morra neste momento para poder viver com Cristo. Como você vai lidar com isso? Já que estamos vivos e esta vida, ela tem que ser autopreservada. Paulo trabalhou nos ensinando que quando ele mostra que ele já morreu com Cristo, é uma figura de linguagem dizendo que o velho eu, a nossa natureza, ela tem que morrer para que Jesus Cristo possa vir, fazer morada e transformar a nossa natureza carnal em natureza espiritual. Paulo trabalhou muito bem isso, até que em Gálatas 2:20, por exemplo, ele diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vejam que Paulo, ele nos ensina que nós devemos morrer. Então, para a minha vida, o ensinamento que eu trago, que Paulo aqui deixou bem claro, é que o Winston, este que vos fala, essa carcaça ambulante, ela tem que morrer. Esse Winston, com essas velhas manias, com essas velhas teimosias, com esses velhos desejos, pequenos reinos, pequenos pecados, ele tem que deixar de existir para que eu possa viver com Cristo e me preparar para o que há de vir e, se necessário for, morrer por Ele. Vejam que Paulo viveu um martírio tão grande que do calabouço fétido, de uma cela escura, uma cela úmida, em meio à tortura, dor, sofrimento, em meio a ratos, olha o que ele escreve na carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele deixa bem claro, olha o que ele diz ali, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vou repetir, para Paulo, o viver era Cristo e o morrer era lucro. Nesta mesma carta, no capítulo 4, versículo 13, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Alguns versos antes, Filipenses 4:4, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Ele estava exultando de alegria e ele estava preso numa cela romana. Só que para Paulo, a vida dele era o cumprimento da missão da pregação do Evangelho. Tanto que em Atos capítulo 20, versículo 22 a 24, Atos capítulo 20, versículo 22 a 24, Paulo diz assim, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que de cidade em cidade o Espírito Santo me garante que me esperam cadeias e tribulações. Olha o verso 24. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de testemunhar o evangelho da graça do reino de Deus. Portanto, queridos, para Paulo, esta vida não era em nada preciosa se ele não completasse a carreira e o ministério de testemunhar da graça do reino de Deus. Assim deve ser a vida de um cristão. Assim foi a vida desse homem. E naquele mesmo calabouço que ele estava quando ele escreveu para o povo de Filipe, ele mandou 2 cartas a um amigo dele chamado Timóteo. Está lá. E ele fez até uma carta, tipo de despedida, no capítulo 4, versículo 6 a 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. O apóstolo Paulo assim diz, quanto a mim, já estou sendo entregue por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz,
me dará naquele dia, e não só a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Vejam, queridos, que homem, que ministério. E ele tinha certeza absoluta que a coroa da justiça estava guardada para ele, a qual o Senhor Jesus dará a Paulo e dará a mim e a você, se entregarmos nesta manhã o nosso coração a Cristo e se em meio a todas estas tribulações nós perseverarmos e mantivermos fiel a sua palavra. Queridos, este ano de 2020 foi um ano sui generis, como eu disse no início. Um ano atípico, onde tivemos que readequar prioridades, reavaliar nosso cotidiano, reestruturar a nossa vida financeira. Um ano onde os relacionamentos foram diversificados no sentido das formas de interação, onde se apresentou novos termos ao nosso vocabulário, como, por exemplo, o novo normal. Vejam que sentimentos foram aflorados, emoções foram alteradas, a nosso modo de visão do mundo foi modificado. Mas um sentimento é comum a todos nós, quer seja ateu, quer seja cristão, quer seja árabe, muçulmano, ocidental, oriental, quer seja de esquerda, de direita, de centro, não importa. Um sentimento uniu todo o planeta. Que sentimento foi esse? O da autopreservação desta vida. Isolamentos, lockdowns, a obrigatoriedade de uso de equipamentos de proteção individual e produtos de higiene. Vejam que direitos fundamentais do ser humano foram tolhidos em nome do bem social. Quando chegamos ao final desse ano, um outro sentimento também aflora e é comum a todos. O da esperança de que em 2021 tudo volte ao normal, aquele antigo normal. Tudo volte a ser o que era, nossa liberdade plena, não será necessário usar nenhum tipo de equipamento de proteção individual, a doença que se instalou no mundo sumirá ou se criará remédios, vacinas, etc. e tal. Nunca se falou tanto, queridos, nos textos de Mateus 24 e Lucas 21, que mostra ali todos os acontecimentos que antecederiam a volta de Jesus Cristo. Ocorre que toda essa divulgação em massa destes textos, principalmente de Lucas 21, no versículo 11, que diz que no fim dos tempos haveriam pandemias, epidemias, etc., deixou uma questão de lado que eu quero rapidamente ressaltar com vocês no capítulo 21 de Lucas, do Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho do Novo Testamento. Vejam, por exemplo, que no verso 9 diz que quando estas coisas ocorrerem no mundo, ainda haveria um tempo antes da volta de Jesus Cristo. No verso 12 e no verso 16, diz que enquanto estivermos nesse mundo a partir daí deste período, nós seríamos perseguidos, presos, e o verso 16 diz que muitos ainda seriam mortos. E no verso 19, Jesus conclui dizendo que aquele que perseverar, ou seja, na perseverança, nós ganharíamos a nossa alma. E aqui alma refere-se exatamente e exclusivamente à vida eterna, porque Jesus não entra em contrariedade com o verso 16, quando ele disse que alguns ainda seriam mortos. Mas o que eu quero ressaltar com vocês, queridos, é que a partir do verso 7, que começa ali o diálogo e o discurso de Jesus, o subtítulo desse capítulo é o princípio das dores. Portanto, queridos irmãos e amigos, é com grande alegria que eu digo que se vocês esperam que o mundo melhore, segundo a visão bíblica, antes da volta de Jesus Cristo, o mundo não vai melhorar. Ele só tende a piorar. Então, para aqueles que esperam que 2021 vai ser um ano melhor, segundo a visão bíblica, o mundo não será melhor. E eu digo que eu falo isso com alegria, porque quanto mais o mundo piorar,
mais mostra que Jesus está às portas para vir me buscar, para vir buscar você, meu irmão. Portanto, é necessário que nós passemos por esse sofrimento para que Jesus possa voltar. A Bíblia diz assim. Jesus diz assim, mas ele também diz, meu irmão, fique firme, fique fiel, persevere até o fim, porque eu vou te salvar. Meu irmão, minha irmã, o que Satanás pode fazer com esse corpo que Jesus já não fez nas mansões celestiais para nos restaurar? Vejam que este ano, queridos, a pregação do Evangelho, por mais que tenham abertos portas de canais de comunicação, como por exemplo este que estamos usando para chegar até seus lares, a essência da pregação do Evangelho ficou suspensa, por assim dizer. Ficou parada, estagnada. E eu digo que a essência do Evangelho é a relação interpessoal entre eu e você, entre os irmãos, com abraço, com carinho, com afeto, com atenção, com auxílio ao próximo. Vejam, por exemplo, que muitos hoje estão sofrendo depressão, ansiedade, crises de pânico pelos isolamentos que estão vivendo dentro dos próprios lares. Não recebem visitas, não vão à igreja, os próprios filhos não vão visitar os pais. Isto é terrível para o ser humano, porque o ser humano foi feito para coexistir entre si, para receber afeto, receber carinho, receber atenção. Queridos, Jesus nos ensina que a despeito de tudo que passarmos neste mundo, nós temos a coroa da justiça já reservada. Volto a fazer a mesma pergunta que eu fiz no começo. O que seria mais fácil para você? Viver por Cristo e, se necessário, morrer por Ele? Ou apenas passar por esse mundo até o final da jornada sem nenhuma cicatriz, nenhum machucado, nenhuma rusga, nenhuma mancha? Se essa pergunta fosse direcionada para o apóstolo Paulo, como eu assim disse, como eu citei o exemplo dele, olha o que ele responderia. Ele, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. O apóstolo Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vou repetir essa resposta de Paulo. Para nós hoje, para este ano, para este mundo, ele diz: se a nossa esperança em Jesus Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, queridos, o que Deus tem preparado para você não é este mundo de pecado, dor e sofrimento, mas é o paraíso e a vida eterna. Repito, se for necessário eu morrer por Ele para pregar o Evangelho a este mundo, que assim o seja. Agora, falando sobre esse período que há por vir, nós não podemos deixar de lado o contexto do 5º selo, que está lá no livro de Apocalipse, e eu convido a todos a ir ao livro de Apocalipse no capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 9, mostra o contexto do 5º selo, mas antes eles apresentam os 4 cavaleiros do Apocalipse, ali no 1º, 2º, 3º e 4º selo, mas o 5º selo muda o cenário. Muda um pouco o cenário, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura. Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 9 ao verso 11, assim diz: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vejam, queridos, que o texto diz claramente que ainda haverá um número de mártires que irão sofrer e morrer por amor a Cristo e por amor à sua palavra. E este mesmo clamor que emana daqueles que já morreram é um clamor de muitos que ainda perguntam a Deus: ó Deus soberano, como o Senhor pode permitir
a existência desta doença que nos assola, que ceifou a vida de tantos entes queridos, com o seu amor, o seu cuidado, o Senhor diz que irá cuidar de mim? Explica isso. Queridos, a certeza que Deus te dá nesta manhã é a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Volto a repetir, este corpo não me pertence, ele pertence a Deus, tudo é dele. Este corpo, esta matéria que está aqui falando com vocês, é composta de 70% de água e 30% de outros elementos como carbono, oxigênio, hidrogênio, ferro e assim por diante. São os mesmos elementos, nas mesmas proporções da Terra. Nós somos terra. Nós somos a união da terra, do pó da terra, com o fôlego da vida que pertence a Deus. Portanto, a vida é dele, não é nossa. A única coisa que Deus nos deu por outorga definitiva é o nosso poder de decisão, conhecido como livre-arbítrio. E este poder de decisão hoje nos dá o direito de aceitar a sua mensagem ou rejeitar o seu amor. Apenas isso. Só que isto aqui pertence a Deus. Portanto, se for para ser destruído isso aqui por amor a Ele, tudo é dele. Tudo é dele. Esse contexto do sexto selo do quinto selo, mostra uma classe de pessoas conhecido como mártires. Uma classe especial. Uma classe de homens que morreram por amor à pregação do Evangelho. E como eu disse no início do nosso estudo, que eu traria 2 personagens, eu vou rapidamente trazer o segundo personagem aqui para mostrar o exemplo de vida deste homem e como ele se preparou e também como nós podemos nos preparar a qualquer flagelo que viermos a sofrer nesse mundo. O personagem que eu trago é o pré-reformador chamado John Hus, que nasceu no ano de 1369. Ele nasceu ao sul da Boêmia, hoje conhecido como República Tcheca, numa cidade muito pobre. Ele perdeu o pai logo cedo, mas ele tinha uma mamãe muito piedosa e muito temente a Deus. Quando jovem, conseguiu uma bolsa de estudos na Universidade de Praga. E a mãe, que tinha por hábito levar o filho até a universidade, no caminho, na estrada, na pequena estrada, avistando ao longe as muralhas da cidade, ela que não tinha nada para dar ao seu filho, nada de bem material, nada de dinheiro, ela ali fez um gesto que marcou a vida desse homem para sempre. Aquela mãe ajoelhou-se na beira da estrada com seu filho, impôs as mãos sobre ele, ajoelhou e pediu a bênção de Deus na vida daquele filho. Mal sabia ela o quanto essa oração seria prontamente cumprida. Um jovem brilhante, uma mente voraz, logo se tornou um proeminente estudante, entrando também para o catolicismo. Se tornou um católico fiel e logo assumiu também a direção da Capela de Belém. Tornou-se também um homem muito popular pela cidade de Praga, com seus ensinamentos, com a sua inteligência, inclusive tornando-se reitor da própria universidade a qual ele estudou. Só que ele, quando teve contato com os escritos de um outro pré-reformador chamado John Wycliffe, ele abriu a sua mente para as verdades bíblicas de Cristo, dante relegadas por conta do escurecimento da Bíblia pela igreja dominante da época, porque a igreja escondeu, a igreja tirou a Bíblia do povo. Agora que Hus tinha acesso a isso, ele começou a pregar verdades que a igreja não queriam que fossem levantadas. Inclusive, foram estas verdades que pavimentaram, que solidificaram as 5 solas, as quais hoje a nossa igreja tem por fundamento. Sola gratia, pela graça somente. Sola fide, pela fé somente. Solus Christus, somente por Cristo. Soli Deo glória, glória somente a Deus. E todos estes fundamentados pelo princípio fundamental do tota sola scriptura. Ou seja, somente a Bíblia
como regra de fé e prática na vida do cristão. Logo, os ecos da voz desse homem reverberaram por toda a Europa, chegando aos ouvidos do poder dominante da época, a Igreja de Roma. Prontamente, a Igreja de Roma fez convocar John Hus para ser julgado ali na cidade de Roma, só que Hus, ele, que tinha simpatia do rei da Boêmia da época, o rei pediu para que o Papa julgasse ele ali, sem que ele fosse para a cidade de Roma, porque sabia que se Hus fosse para Roma, ele seria julgado, preso, sentenciado e morto. Como um pedido do Papa foi desatendido, e naquela época isso era um absurdo, era uma tremenda afronta, o Papa irou-se e fez um interdito na cidade de Praga. A cidade de Praga, com esse interdito, passou a não ter cultos, não ter casamentos, os seus mortos não eram enterrados nos cemitérios. Eles entendiam que o interdito bloqueava, impedia o acesso do cristão ao céu. Portanto, era uma tremenda calamidade repousada sobre a cidade de Praga por conta de Hus. Seus seguidores, os seus discípulos, logo se voltaram contra ele, e Hus foi obrigado a sair da cidade, se exilando numa época pequena, num curto período de tempo. Naquela época, havia na igreja romana um cisma papal. 3 papas disputavam o poder, entrando numa batalha entre si, lançando anátemas uns contra os outros. Eles começaram a vender indulgências, relíquias, perdões, para sustentar, para custear esta guerra entre si. Eles cometeram as maiores barbaridades. Nessa época, Hus já tinha voltado para Praga. E aliado ao seu amigo Jerônimo, logo eles se levantaram contra estas práticas aberradoras daqueles 3 papas, colocando a Bíblia como a luz do mundo para que fossem pregadas as verdades de Jesus Cristo. No ano de 1410 a 1414, ali por diante, foi constituído o Concílio de Constança. Esse termo é um pouco difícil de se falar. Com 2 finalidades principais. Primeira delas, apaziguar o cisma papal entre aqueles 3 papas. Era João 23 e alguns outros agora que eu não lembro o nome. E também desarraigar as heresias, supostas heresias pregadas por John Hus e Jerônimo na cidade de Praga. Convocado esse concílio, todos tinham que comparecer, mas apenas o João 23 compareceu como Papa. Os outros 2 não foram a esse concílio. João 23 apareceu na cidade de Constança, alardeado por 4 cardeais e por toda uma comitiva real, cheio de pompa, com vestes sacerdotais, cheio de ouro, de brilho, de pérolas, e uma grande multidão, uma grande comitiva com ele, realmente uma entrada triunfal. Ao longe, também chegava um outro viajante, sozinho, conhecido como John Hus. E antes de ir para a cidade, Hus deixou uma carta aos seus fiéis seguidores da cidade de Praga. Olha o que ele escreveu. Eu vou rapidamente citar algumas referências que Hus fez quando ele estava para ir em Concílio de Constança. Olha como ele escreveu, queridos. Meus irmãos, parto com salvo-conduto do rei ao encontro de numerosos e figadais inimigos. Confio inteiramente no Deus Todo-Poderoso, meu Salvador. Confiem que Ele ouvirá as vossas fervorosas orações, que comunicará a sua prudência e sabedoria à minha boca, a fim de que eu possa resistir a eles, e que me outorgará o seu Espírito Santo, a fim de fortificar em sua verdade. De maneira que eu possa defrontar com coragem as tentações, prisão e, em sendo necessário, uma morte cruel. Jesus Cristo sofreu por seus amados. Deveríamos nós, pois, estranhar que Ele nos tenha deixado o seu exemplo para que nós mesmos possamos suportar com paciência todas as coisas para a nossa própria salvação?
Ele é Deus, nós suas criaturas. Ele é o Senhor, nós os seus servos. Ele é dominador do mundo, nós somos desprezíveis mortais. No entanto, ele sofreu. Por que, pois, não deveríamos nós também sofrer? Particularmente quando o sofrimento é para a nossa própria purificação? Portanto, amados, se minha morte deve contribuir para a sua glória, orai para que ela venha rapidamente e para que ele possa habilitar-me a suportar com constância todas as minhas calamidades. Mas se for melhor que eu volte para o meio de vós, oremos a Deus para que eu possa fazer sem manchas, isto é, para que eu não suprime um tio da verdade do Evangelho, a fim de deixar a meus irmãos um excelente exemplo a seguir. Provavelmente, pois, nunca mais contemplareis meu rosto em praga. Mas se a vontade de Deus Todo-Poderoso dignar-se em restituir-me a vós, avancemos então com o coração mais firme no conhecimento e no amor à sua santa lei. Que texto maravilhoso, queridos. Rus chegou na cidade e por volta de 3 semanas depois ele foi preso, condenado, e julgado e condenado e levado perante o concílio. Quando ele estava na prisão, esperando a sua sentença ser proferida, ele escreveu a um amigo. Olha o que ele disse a esse amigo. Escreva essa carta na prisão com as mãos algemadas e esperando a sentença de morte amanhã. Quando, com o auxílio de Jesus Cristo, de novo nos encontraremos na deliciosa paz da vida futura, sabereis quão misericordioso Deus se mostrou para comigo, quão eficazmente me sustentou em meio de tentações e provas. Queridos, tal qual Paulo, este homem estava na cadeia, exultando o nome de Deus e dizendo o quão misericordioso Deus foi com ele, pois o sustentou em meio a tentações e provas. Aquele homem foi levado ao concílio perante magistrados, perante toda a corte real, bispos, cardeais, arcebispos, uma plateia totalmente diferenciada da alta sociedade da cidade de Constança. Quando ali, instado a renunciar às suas doutrinas que por ele foram pregadas, olha o que respondeu Rus perante a todos. Com que cara contemplaria os céus se eu me retratasse? Como olharia para multidões de homens a quem preguei o evangelho puro? Não! Aprecio sua salvação muito mais do que este próprio corpo, ora destinado à morte. Eu vou repetir esse último trecho. Aprecio sua salvação muito mais do que este próprio corpo, ora destinado à morte. Nesse instante, todos ali presentes rasgaram suas vestes, gritando palavras de amaldiçoamento contra ele, de maldição contra ele, colocando sobre ele uma coroa, uma mitra de papel em forma piramidal, escrito arquierege com desenhos de demônios nesta coroa de papel. E Rus, neste instante, olha o que ele diz a todos. Com muito prazer levarei sobre a cabeça esta coroa de vergonha por teu amor, ó Jesus, porque por mim levaste uma coroa de espinho. Entrego o meu espírito em tuas mãos, ó Senhor, pois tu me remiste. Neste momento, toda a plateia bradou, dizendo, entregamos a tua alma ao diabo. Mas Rus olhou para o céu e disse, a ti, Senhor, entrego o meu espírito, pois tu me remiste. Levado por um cortejo de muitos homens pela estrada até a fogueira. Quando chegou na fogueira, aquele homem amarrado, preso, esperando as chamas consumirem o seu corpo, o algoz ainda deu a última oportunidade dele renunciar às suas doutrinas e aos supostos erros por ele pregados. Novamente, Rus responde a todos ali que estavam presentes. A que erros devo renunciar? Não me julgo culpado de nenhum e invoco a Deus para testemunhar que tudo o que escrevi e preguei, assim foi feito a fim de livrar almas do pecado e perdição e, portanto, muito alegremente confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e preguei. Vou repetir esse último trecho de novo, queridos. Portanto, muito alegremente
Confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e preguei. Quando as chamas começaram a consumir o corpo de Rus, pôde ouvir-se um canto da voz dele dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As chamas calaram a voz daquele homem, mas os ecos de Constança permanecem e reverberam até hoje e reverberarão por toda a eternidade, pois as verdades que aquele homem morreu, elas baseiam hoje a minha e a sua vida, porque são verdades eternas, vindo diretamente do trono da graça. A voz daquele homem, silenciada pelas chamas que ardiam e consumiam sua carcaça, ainda ecoam por nossas eras e ecoarão por toda a eternidade. Queridos, que exemplo de homem! Assim como o apóstolo Paulo viveu com Cristo e pôde morrer com Ele. E nesta manhã, o exemplo que eu extraio da vida desses homens é exatamente isso que vai me preparar para o que há de vir pela frente. Se eu tiver que morrer por Cristo, que assim o seja, desde que eu possa completar o dom maravilhoso ou a bênção maravilhosa que Deus me concedeu tão grandiosamente ou bondosamente como a você, de viver com Ele agora, neste momento. Queridos, não se enganem. Haverá um momento da nossa história, deste mundo que está pela nossa frente, que a nossa fé será testada, que o nosso cristianismo será posto à prova, que a nossa fé, a nossa crença, a nossa conduta será colocada em xeque. E como poderemos responder a isso? Se tivermos que comparecer perante um tribunal, perante um concílio, para provar, para comprovar na nossa vida aquilo que realmente acreditamos, qual será a minha resposta e qual será a sua resposta, queridos irmãos? Vejam que quando chegar o momento que nada poderá me proteger, a não ser as verdades bíblicas pregadas na minha mente e no meu coração, qual será a minha resposta? Queridos, se hoje eu tenho dificuldade em viver os princípios cristãos, se hoje eu tenho dificuldade em adequar a minha vida ao propósito de Deus, se hoje eu não quero, por exemplo, matar o meu eu, se hoje eu discuto princípios e até os próprios mandamentos de Deus, segundo a minha vontade, como lá na frente eu poderei ser fiel à palavra de Deus? Se hoje eu levo a minha religião de plástico, de uma forma tranquila, quando chegar a prova, qual será a minha resposta? Queridos, a minha resposta não será dada hoje, lá naquele momento, perdão, a minha resposta é dada hoje. A cada segundo, a cada momento da minha vida, esta resposta tem que ser proclamada ao universo. A cada tentação vencida, a cada oportunidade aproveitada de pregar o Evangelho, a cada momento de oração com Cristo, é o que eu solidifico, é que eu pavimento a minha vida para poder dizer um dia, eu vivi por Cristo e sou capaz de morrer por Ele. Infelizmente eu digo a você, meu irmão, nesta manhã, eu, Winston, faço parte da geração de cristãos mais frágil que passou por toda a história da humanidade. Será eu capaz de ser um dos mártires que completará o número dos conservos para ver o julgamento? Queridos irmãos, queridos amigos, eu digo a você que se eu não me preparar hoje para o que há de vir, eu não terei forças para responder à altura no momento que chegar. O meu momento de preparação é hoje. Só que eu não posso me preparar com as minhas próprias forças. Eu tenho que entregar esta minha vida a Jesus Cristo. Entregar por completo o meu desejo, o meu querer e o meu efetuar. Eu tenho que ser aquilo que eu falo. Eu tenho que fazer aquilo que eu professo. E entregando a Cristo, eu vou ter certeza da salvação e da minha redenção. Eu vou terminar
com duas certezas que Cristo nos deixou em sua Bíblia. Uma está lá no Velho Testamento, aliás, as duas estão no Velho Testamento, mas a primeira delas está no livro de Isaías, capítulo 43, a partir do verso 1 até parte do verso 3. Isaías 43, versos 1 até parte do verso 3. Na minha versão assim diz: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Olha, esse trecho. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu vou repetir esse último trecho, queridos. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Meu irmão, minha irmã, se tivermos que entregar tudo isso aqui nas mãos de Cristo, Ele irá nos salvar. Mas Ele irá nos salvar por toda a eternidade. Se de repente eu tiver que enfrentar algum flagelo nesta vida, por amor a Cristo, que assim o seja. Mas, no momento da tua angústia, no momento da tua maior aflição, olha o que ele ainda diz ali no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, um texto conhecidíssimo, livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: E nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Eu vou trocar somente um pouquinho essas palavras para concluir esse estudo. Jesus diz assim: no tempo da tua angústia, eu me levantarei. Eu, o grande príncipe, o seu defensor. Você passará por um tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação. Mas nesse tempo eu vou te salvar, meu filho, porque você tem um nome escrito no meu livro, no livro da vida. Apocalipse 2:10, ele diz: Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, meu irmão, independentemente do que você passar nesta vida, saiba que o que Jesus tem preparado para você não cabe no intelecto humano. Grandioso Deus, Pai de amor, que o Senhor possa nos capacitar e nos fortalecer para o que há de vir por esse mundo. Que o Senhor possa usar-nos segundo a Tua vontade para proclamar o Evangelho do Reino da Graça. Que o Senhor possa proteger as nossas crianças e também usá-los para a pregação do Evangelho, como diz em Joel capítulo 2, versículo 28. Tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nos prepare, nos perdoe, nos purifique e nos use. É o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Fiquem todos com Deus. Permanece em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando